A inteligência artificial pode estar te deixando menos inteligente. Nas últimas semanas viralizou essa postagem do professor Jason. Ele é professor de uma universidade lá dos Estados Unidos e ele deu uma atividade de redação com o tema da Revolução Industrial. Mas ele inseriu um comando oculto nessa atividade. Se o aluno copiasse e colasse em qualquer IA, o comando pediria para colocar, adicionar o filme Madagascar na redação sobre Revolução Industrial e, pasmem, de 35 alunos, 32 copiaram e colaram o comando na inteligência artificial e nem revisaram o texto, pegaram o texto, copiaram e entregaram ao professor. O professor explicou que ele não queria fazer isso como punição para punir os alunos e sim fazer um experimento para saber como estava o uso de inteligência artificial. E o resultado foi esse aí com os 32 alunos. E eu acredito que nós estamos vivendo uma contradição, já que nós temos ferramentas de inteligência artificial fantásticas que podem potencializar o nosso aprendizado, mas na maioria das vezes, ao menos que eu estou percebendo nos mais diversos níveis, cada vez mais os alunos vão usando inteligência artificial somente para copiar e colar, fazendo mau uso dessas ferramentas. Então eu quero convidar você para nesse vídeo vir para o lado bom das IAs e a gente passar a usar a inteligência artificial para desenvolver novas competências, para potencializar o seu aprendizado. Se você é estudante, professor, fique até o final aí que eu vou mostrar a ferramenta e como que a gente pode começar a usar a IA para aprender, para desenvolver qualquer competência. E vamos começar pela ferramenta. A ferramenta que você tem que dominar, que você tem que conhecer agora é o Notebook LM, que agora se chama Gemini Notebook, ferramenta de IA do Google, que é simplesmente fantástica, uma das melhores ferramentas para você estudar e desenvolver novas habilidades. Basta digitar aí com a conta do Google Gemini Notebook que você vai ter acesso a essa ferramenta e aqui nós vamos ter a possibilidade de criar notebooks, criar cadernos, subir arquivos, fazer pesquisas, interagir com esses cadernos. Vamos fazer uma prática. Eu vou usar o mesmo tema do professor. Eu vou usar aqui Revolução Industrial. Vamos estudar esse tema e eu vou te dando dicas de como usar da melhor forma essa ferramenta. E possivelmente ao acessar o Notebook LM você já vai cair nessa página para a criação do caderno, mas eu vou voltar aqui ao começo que você também pode cair nessa página se você já usou alguma vez o Notebook LM. É aqui que nós vamos criar um novo notebook e nós vamos fazer isso aqui num passo a passo. Ao criar um novo notebook, nós vamos criar um novo caderno, nós vamos colocar fontes, poder fazer pesquisas e interagir com este caderno. A primeira coisa que nós vamos fazer, eu vou clicar aqui nos três pontinhos e eu posso personalizar o Notebook LM. Eu posso tanto enviar uma capa, então se você quiser colocar uma capa bonita e organizar os seus cadernos sobre a Revolução Industrial, basta subir aqui, vou dar um título, vou colocar aqui Estudo da Revolução Industrial, ok? Então esse será nosso caderno de estudo. E aqui, ao ativar a personalização, a personalidade do Notebook LM, nós podemos dizer por que nós estamos criando este caderno. E é muito importante você dizer o objetivo, se é para criação de conteúdo, se é para pesquisa, se é para estudo. No meu caso aqui eu vou dizer, eu vou colocar este comando que eu vou colocar aqui para ele atuar como meu tutor de história durante o estudo da Revolução Industrial. Ajude-me a aprender de forma ativa usando perguntas, exemplos, comparações e pequenas atividades. Antes de explicar o conceito, verifique o que eu já sei. Não entregue respostas prontas imediatamente. Então, estou pedindo aqui para ele agir como professor. Esse caderno aqui já vai ter esse objetivo e pronto, nós vamos concluir. E agora nós vamos adicionar as fontes, que é parte de extrema importância. O Notebook LM, diferente de outras IAs, ele tem um sistema chamado RAG, que nós podemos subir as fontes que a gente quer interagir, diferente do chat GPT, no qual você faz um comando e ele vai buscar num grande banco de dados. Aqui não, nós podemos configurar esse banco, tá? E como que nós fazemos isso? Nós podemos adicionar fontes. Se você é estudante, você tem um PDF, aí vai ter uma prova semana que vem, o professor compartilhou atividades, compartilhou material, você pode pegar esse material e enviar, que você vai começar a interagir com esse material, ou pode enviar links de site
do seu Drive ou texto copiado. No meu caso aqui, no nosso caso, eu vou trabalhar com a hipótese que a gente não tenha nenhum material e a gente está estudando do zero, então eu vou pedir para ele fazer uma pesquisa e já apresentar como ele faz essa pesquisa. Eu vou dar o meu segundo comando, vou colocar aqui no local que a gente coloca os prompts e eu vou pedir para ele pesquisar fontes confiáveis sobre a primeira revolução industrial, com foco em suas causas no surgimento das fábricas, nas principais invenções. Priorize universidades, museus, arquivos históricos. Então aqui eu não estou pedindo somente uma pesquisa simples, estou pedindo para ele priorizar fontes confiáveis que nós vamos criar aqui no nosso caderno. Nós queremos trabalhar com fontes aí para evitar erros. E basta dar enter que ele vai começar a pesquisar. Após alguns segundos ele já vai trazer aqui para a gente. E aqui, após alguns minutos, ele já trouxe a pesquisa, então ele encontrou aqui várias fontes sobre a Revolução Industrial, tá? E nós podemos dar uma olhada na fonte, talvez por eu ter pesquisado aqui nesta parte, ele está aparecendo desse lado, mas o seu pode aparecer aqui do lado esquerdo, que é a mesma coisa. Aqui nós podemos ver quais fontes ele buscou, então ele trouxe relatórios aqui, fontes. Eu posso excluir a qualquer momento qualquer uma dessas fontes, se eu não gostar. Então é uma parte importante aí você perder um tempo escolhendo muito bem as suas fontes para o seu caderno. Busca aí fontes confiáveis, tá legal? E ao dar importar aqui no botão azul, ele vai trazer aqui ao lado a importação dessas fontes. E a partir do momento que ele importou, nós vamos começar a interagir com todas essas fontes. Pedir outros materiais, fazer interações, questionamentos, é isso que a gente vai fazer. Mas antes, deixa eu voltar aqui para você dar uma olhada. Ao clicar aqui no símbolo do Gemini Notebook, ele volta para cá e aqui está nosso caderno. Então, a qualquer momento que eu selecionar, ele vai levar para o caderno com as fontes selecionadas. E vamos lá, vamos começar a interagir, como que a gente pode estudar, desenvolver aí esse conhecimento sobre a Revolução Industrial. Vamos começar os nossos estudos, o que, que a gente pode fazer com essas fontes, que agora é o momento aí da gente absorver esse conhecimento. Aqui tem uma outra camada, neste botão você pode organizar, né, as fontes, então ele vai organizar as fontes aí por temas, por tópicos, né, impactos sociais, instituições e pesquisas, ele vai organizando aí, se a gente quiser separar os nossos estudos, isso é bem bacana. Como que a gente vai fazer agora? Nós vamos começar a interagir aqui com essas fontes, para a gente começar a estudar, e um método que eu gosto muito é do senhor Richard Feynman. Eu tenho um livro aqui que conta um pouquinho sobre as histórias dele, é bem bacana, ele tem um método de estudo bem famoso, depois você dá uma pesquisada aí, o método Feynman, que é bem legal, porque ele vai fazendo analogias, né? Ele vai deixando qualquer assunto bem simples, e nesse método ele diz, se você não conseguir explicar de forma simples o que você aprendeu, você não aprendeu. Então é isso que a gente vai usar aqui, até algumas IAs já tem esses métodos aí sendo usado. Eu vou colocar um comando aqui, tá? Eu vou deixar esse comando, vou compartilhar com vocês. Esse comando aqui, então, com base exclusivamente nas fontes selecionadas, explica a primeira revolução industrial utilizando uma aprendizagem progressiva inspirada no método Feynman. Então, nós vamos usar o método aqui do ganhador do Prêmio Nobel da Física para a gente poder aprender. Ele já sabe, aqui a IA já sabe desse método, então ele vai organizar todos esses estudos e eu vou dar enter, ele vai trazer aqui o estudo. Perceba que eu não pedi um resumo, eu não fiz essa interação de resumo simples, eu pedi logo uma estrutura de um método que depois que ele trouxer nós vamos ainda interagir mais com esse método e vamos transformar ele em outros materiais. Ele trouxe aqui para gente, com base no método de Feynman, ele trouxe uma grande revisão para a gente entender sobre esse assunto, quebrando em partes aí, né, fazendo analogias, bem legal. Poderia fazer a leitura aqui, mas o que nós podemos fazer? Se você tem a conta Pro, no próprio comando que eu coloquei para ele fazer essa explicação, eu poderia pedir já para ele trazer em PDF, em doc, e ele cria aqui automaticamente essa atualização aí do Notebook LM, mas quem não tem a conta Pro, ele ainda não faz isso. O que nós vamos fazer agora? Eu vou tirar essa revisão daqui que eu quero levar para outro local, para eu poder estudar com calma. Se eu quiser até imprimir aí para fazer as anotações, tem como a gente fazer isso. Ao descer aqui no final, você vai ver que vai ter aqui, ó, salvar observações. Ao clicar em salvar observações, aqui ao lado ele vai gerar uma nota. O que ele está fazendo? Ele está extraindo todo esse resultado aqui, dessa explicação que eu pedi, e ele trouxe para cá, ó, a seção das máquinas
Guia da Revolução Industrial. Ao clicar nos três pontinhos, eu posso exportar para o do Google Docs. É isso que eu vou fazer. Ao exportar para o Google Docs, ele vai abrir aqui dentro do Google, tá? E aqui dentro eu vou poder fazer edições, o que eu quiser aqui que ele trouxe no Google Documentos, tá? E posso vir aqui nos arquivos, três pontinhos, e pedir para baixar no formato Word, PDF, se você quiser ter esse arquivo num tablet, em outro lugar, no celular, ok? Ou até mesmo imprimir. Então é bem bacana a gente fazer esse movimento. Outra coisa legal que a gente pode fazer é clicar nos três pontinhos e transformar isso aqui numa fonte. O que eu estou fazendo? Eu estou transformando toda essa pesquisa, ó, fizemos a pesquisa aqui com várias fontes, fiz um pedido do material e eu quero transformar este material em uma fonte e ele vai criar a fonte aqui ao lado. Isso é muito importante porque nós estamos criando o nosso próprio material para não ficar estudando com esse monte de fonte. Eu vou selecionar tudo aqui, ó, vou desmarcar e só vou deixar a fonte criada, porque a partir desse momento eu posso trabalhar somente com essa fonte e é o que a gente vai fazer agora. Eu posso transformar este material em outros materiais, né? Eu posso transformar aqui numa apresentação. Vamos fazer isso? Ó, vou clicar aqui em apresentações. Tem uma questão aqui, talvez a sua conta, você é menor de 18 anos, ele restringe alguns formatos aqui, tá? O Google, por questão de segurança, ele pode restringir, então se não aparecer, ou a conta é institucional, ou é conta menor de idade. Aqui, gente, vê se está aí no idioma Brasil, tá? Eu vou deixar aqui, ó, o meu Brasil, e eu posso fazer uma apresentação curta, uma padrão, e eu estou utilizando somente aquela fonte. Então, com o mesmo material criado, ele vai criar uma apresentação. Eu vou colocar aqui detalhada. Eu poderia pedir para ele focar em algum estilo, algum foco aqui embaixo, mas não vou fazer isso e vou pedir para ele gerar. Nesse momento, então, ele está gerando aqui, ele vai começar a gerar aqui uma apresentação. Tá legal? Eu vou fazer outro pedido também, que nós podemos criar mapas mentais. Então eu vou pedir mapa mental. Aqui também eu poderia fazer transformação desse, pedir alguma questão a mais, né, para ele focar em algo, mas eu vou pedir aqui para ele criar um mapa mental e tem outras formas da gente fazer aqui também, que eu posso fazer um resumo de áudio. Então, eu vou criar um resumo de áudio. Eu vou escolher aqui, ó, para ele fazer uma análise detalhada do material, português Brasil, padrão também. Eu poderia focar em algum aspecto, algum conceito, né? Porque as mudanças aí sociais, o que eu quiser ter abordagem, eu vou pedir para ele gerar. Então, o que que eu fiz aqui? Peguei um material de pesquisa, transformei no material de estudo que eu posso baixar, levar para outro lugar no Google Docs, aí em PDF, para eu poder fazer anotações e estudar. E eu posso criar outros materiais, um material visual, aqui dois materiais visual, o mapa mental, a apresentação. Eu posso fazer um resumo de áudio para eu ouvir aí, né, durante o caminho da escola, no carro, tá? Para eu ouvir. E eu posso fazer aqui também que vamos estudar e depois a gente fala sobre matéria de revisão. Vamos esperar alguns segundinhos que ele está gerando e a gente já volta aqui com o resultado. E após alguns minutos, nós temos outros materiais aqui com base no material criado, com o estudo aí do método Feynman. Eu fiz aqui um mapa mental, então vou abrir aqui para a gente dar uma olhada. Ó, temos um mapa mental de estudo. Ele vai explicar aqui a primeira revolução, visão geral. Então você pode ir estudando aqui por mapa mental. O outro material pedido foi uma apresentação. Deixa eu ver como ficou aqui, ó. A apresentação em slides. Então, se você é mais visual, aqui nós estamos absorvendo o conhecimento. Ele está explicando a seção das máquinas, slides bem bonitos, ok? Que você pode baixar esses slides aqui também em PDF, PowerPoint para poder utilizar. E ele também criou para você ouvir aí. Ele criou aqui o podcast, ok? Um material em áudio para a gente poder, resumindo todo este material aqui sobre a Revolução Industrial. Colocou Imagina aqui que para por tocar, ó, vamos escutar um pouquinho. milhares e milhares de anos de história humana, assim, absolutamente tudo que as pessoas vestiam, as ferramentas. Gente, então aqui, ó, 24 minutos, tá? E trouxe de áudio. O que que você pode fazer? Clicar nos três pontinhos e baixar isso aqui em MP3, colocar no seu celular e você vai ouvindo. Então, nesse momento aqui, nós estamos adquirindo o conhecimento. E não para por aqui, né? Além de adquirir o conhecimento, nós teremos também que
testar o seu aprendizado. E aqui no próprio Google, no próprio Notebook LM Studio, na parte de estúdio, nós temos aqui cartões didáticos. Ó. Vou clicar aqui para vocês dar uma olhada. Lembrando lá que eu estou selecionado uma das fontes, tá? Então eu posso colocar aqui, ó, começar como fácil, tá? Menos cards e depois eu vou aumentando. Eu posso focar esses cards aqui em alguns conceitos. Ele traz até aqui, ó, ideias. Eu vou deixar aqui, ó, conceitos fundamentais e eu vou dar gerar os cards e a partir desse momento ele vai começar a pensar aqui igual ele fez, né, dos outros. Ele vai começar a pensar, às vezes demora um pouquinho a mais e ele vai gerar esses cards didáticos. Vamos esperar uns minutinhos e você pode vir aqui também em testes, tá? Colocar aqui um teste fácil, menos questões, você pode definir aqui, ó, quantas questões você quer, e eu vou colocar aqui, ó, máquinas e fábricas, ele já dá ideias aqui do que a gente quer gerar, e eu vou gerar, tá? E ele vai começar a gerar também esses testes aqui para a gente poder estudar. Lembrando, enquanto ele está pensando ali, que aqui também você pode criar aqui, ó, pedir para ele criar um questionário com 10 questões. Então você pode definir aqui também, através de comandos, para a criação de questionários para você poder estudar e aplicar aí o seu conhecimento, tá legal? Então a ideia aqui, partir de uma pesquisa ou partir de fontes que você tem, criar suas próprias fontes de estudo e depois criar outros materiais para você ouvir, para se você é mais visual, para você ir absorvendo e sempre testando e você pode pedir para ele próprio corrigir, ó. Vamos dar uma olhada, aqui ele já trouxe as questões, tá? Então o COD era a diferença fundamental na força motriz, aqui ele trouxe as questões, tá? Já trouxe com respostas, você pode pedir múltipla escolha, e aqui ao lado, ó, vamos ver aqui os flashcards que ele criou sobre a Revolução Industrial. Ó, que legal, que você vai abrir aqui e ele vai te dar a pontuação, quantos você acertou, tá? Ó, onde ocorria a produção no sistema doméstico antes da Revolução Industrial, tá? Então, se você dá Enter, ele vai trazer aqui, ó, a resposta. Ok? Já trouxe a resposta nas próprias casas ou cabanas. E você vai clicando em cima, ele vai fazendo vários, ok? Então você pode testar aqui o seu conhecimento rapidamente. Vamos para outra criação aqui, que foi a revolução, o quiz que ele criou. Eu vou abrir aqui também para você ver. E ele já traz um questionário automático aqui, com questões de múltipla escolha. Vou escolher uma aleatória aqui. Errei, tá? E você vai indo para a próxima. Você pode pedir explicação aqui embaixo, ou dica, ó, vou colocar mais uma aqui, próxima, e você pode pedir para ele explicar aqui também. Então são essas ferramentas que você pode criar totalmente de graça, que basta ter uma conta no Google. Então agora você vai parar de simplesmente copiar e colar, e você pode criar cadernos de mais diversos assuntos. Não misture assuntos, crie um caderno para cada matéria, para cada assunto que você quer desenvolver, e você pode ir criando os materiais interagindo com esses materiais. Vou deixar aqui uma playlist inteira de como estudar utilizando inteligência artificial. Tem outros vídeos aqui também, como dominar o Notebook LM, e essa é a ferramenta 1010 se você quer desenvolver novas habilidades, competências usando inteligência artificial, você tem que usar o Notebook LM. Tá legal, gente? Então, espero aí que tenha convencido a vir do lado bom e começar a usar IA para desenvolver novas habilidades. Já se inscreva no canal, compartilhe o canal aí com quem você acha que tem que ter esse conhecimento. Tem dúvidas, não conseguiu acessar alguma das funções que eu fiz aqui? Deixe no comentário que vai ser um prazer te ajudar. Se cuidem aí.